Bom, para quem não me conhece, meu nome é Valdinei, eu sou professor de Ciência da Religião da UERN, em Natal, e estou gravando esse vídeo para explicar um pouco por que eu não sou só inscrito no canal do filósofo Paulo Giraldelli. Eu não sou só inscrito, eu também sou membro, que é a pessoa que paga uma quantia pequena, que eu contribuo por mês, mas para ajudar na manutenção do canal. Por que isso acontece? Desde a eleição do Bolsonaro, vocês devem ter observado que surgiram muitas pessoas falando contra o Bolsonaro. Aliás, um pouco antes da eleição, já começaram a surgir pessoas criticando muito o Bolsonaro, se colocando como oposição ao Bolsonaro, e explodiram os canais, de forma que a gente não consegue acompanhar todo mundo, não existe isso de acompanhar todos. A gente que trabalha, que tem profissão, a gente não consegue dar conta disso, mas nem todos os canais eles trazem conteúdos diferentes. Assim. Muitas vezes os canais trazem a mesma coisa, que é o quê? O comentário da notícia do dia a dia. Eles comentam os casos do dia a dia, de forma que, na minha opinião, se você cortar metade dos canais de esquerda, não vai fazer falta nenhuma. Todos são atacados pela direita, só que em matéria de comentário, alguns comentários são muito semelhantes a outros, e, na minha opinião, o caso do Giraldelli não é esse. Por isso, para mim, vale a inscrição. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para um vídeo que ele fez essa semana sobre a oposição de esquerda ao Bolsonaro. Eu acho que por aquele vídeo dá para entender. Aquele tipo de conteúdo você não vai encontrar em outros lugares aí pelo YouTube afora, não. Agora, isso explica a inscrição, isso não explica por que eu sou membro, Eu sou membro, gente, por causa dos efeitos extra YouTube, E aí tem um pouco a ver com a minha trajetória pessoal, O que acontece? Eu recebia indicações de textos do professor Giraldelli do meu orientador, que é o Emerson, Eu, durante a minha... durante meus trabalhos lá, dissertação, mestrado, eu pesquiso religião e lazer, então o meu orientador ele me indicava alguns textos, algumas reflexões do Giraldelli sobre divertimento e por ali eu já conhecia alguma coisa do Giraldelli. Mas o bicho pegou mesmo, foi quando eu virei professor, Quando eu virei professor, eu, por um arranjo institucional, teve um semestre que eu tive que ficar com a disciplina de Fundamentos da Educação, Foi importante ali, e aquele foi um momento muito crucial para mim, que eu estava iniciando na universidade, estava um pouco perdido, e eu tive que me ajeitar aquele arranjo que a universidade precisava, e eu topei o desafio. E aí eu fui atrás de manuais sobre educação para tentar lidar com aquilo, e o melhor manual que eu encontrei, assim, foi esse aqui, ó. História da Educação Brasileira, Através desse livro, até autores que eu já conhecia, como Florestan Fernandes, eu comecei a ver com outros olhos, Florestan Fernandes, Fernando de Azevedo, No caso do ensino religioso, é importante também conhecer o Francisco de Oliveira. Tem várias passagens aqui, Inclusive tem uma crítica ferrenha ao Haddad aqui, em alguns momentos. O que acontece? Esse livro ele me ajudou a mapear um pouco, sabe? O que eram os dramas da educação e organizar uma disciplina, porque a dúvida era sempre essa, o que não pode faltar numa disciplina de fundamentos da educação. Então eu sabia os nomes, porque não é só Paulo Freire, tem uma série de outras coisas que uma disciplina de fundamentos da educação precisava trazer, e esse manual me ajudou muito. Agora, esse foi um momento. A minha carreira não parou ali. A gente que dá aula em ciências da religião, quando eu dou aula sobre laicidade, quando eu dou aula sobre pluralismo religioso, esses temas sempre trazem as polêmicas e as grandes questões do dia a dia, e eu ficava um pouco perdido ali, assim, professor, iniciante na carreira superior, então eu ficava tentando tatear aquilo ali. Aí fui atrás também de algum material que me ajudasse com esses temas. E aí me deparei, isso fora do YouTube, acabei me deparando com esse livro aqui, ó, que é o Filosofia Política para Educadores. Assim, na minha opinião, eu acho que todo professor de ensino religioso desse país deveria ler pelo menos o capítulo 15 desse livro aqui, que é a Bíblia na Escola,
porque é uma reflexão que meio que explica, né, o lugar de um texto sagrado, né, na educação, como que a gente lida com ele. Ele tem uma posição que é super interessante, assim, instigadora, e que eu acho que a gente deveria de levar em consideração. E vários temas ali envolvendo questões raciais, questões LGBT, eu aprendi a me posicionar nesses temas, né, um pouco com essas reflexões, né? Mas não parou por ali também, né? Porque aí veio a minha tese de doutorado. Eu entreguei minha tese de doutorado e tive um problema, assim, na minha banca. Porque a minha tese é sobre evangélicos e no último capítulo da minha tese eu tentei fazer uma reflexão sobre classe, assim. Eu faço uma reflexão porque me preocupa essa questão, assim, os evangélicos são mais negros e pardos que a média da população, eles são menos instruídos do que a média da população e são mais pobres do que a média da população. Então esse recorte entre os evangélicos me interessava uma narrativa sobre classe. E eu usei muito Gessé Souza. Assim, a última parte da minha tese é basicamente uma conversa com as teorias do Gessé Souza. E aquilo, quando foi para a banca gostou do jeito que eu trabalhei, mas se incomodou com algumas coisas que eu usava do Gessé que estavam mais fracas, enfraqueciam minha tese, né? E aí, com aquela coisa toda, né, eu fui aprovado com A, com louvor, mas fiquei com aquela pendência para a revisão, que eu devia de me posicionar mais criticamente ao Gessé. Mas a banca não me disse, assim, exatamente como, né? E aí, agora, já no YouTube, o Giraldelli fez críticas ferrenhas ao Gessé, algumas me assustaram no início, né? Mas aí, com o Giraldelli, eu entendi onde estava o problema. A força da narrativa do Gessé é quando ele faz uma sociologia da escravidão e dos efeitos da escravidão. E onde que está a fraqueza? A fraqueza está na interpretação do impeachment e dos efeitos daquilo, sobretudo o lugar da mídia naquilo tudo. E o Giraldelli me ajudou a identificar o problema e, detalhe, me deu uma alternativa de solução. Foi com o Giraldelli que eu conheci esse livro aqui, ó. Valsa Brasileira, né? Que é o da Lara Carvalho, que é o que eu coloquei no lugar para poder sofisticar. É claro que eu não reescrevi minha tese, né? A tese estava aprovada, estava tudo feito. Mas eu consegui melhorar um pouco da última parte da tese exatamente pela influência desse livro. E isso foi muito antes, assim, da esquerda ler o livro. Assim, uma parte da esquerda só leu esse livro quando o Bolsonaro atacou no Twitter e quando o presidente argentino falou que estava usando, né? Mas antes disso, né, o Giraldelli já falava nos seus vídeos e isso me ajudou na construção da minha tese, né? Então, essas questões pessoais que são extra YouTube, elas foram muito importantes para mim e me ajudaram a me organizar, né? Mas não tem só a ver comigo isso. Tem a ver com o que está acontecendo com milhares de pessoas, sei lá, deve estar acontecendo algo parecido com o que aconteceu comigo. E isso se revela também na pauta política, porque por hora eu só falei da minha carreira, mas percebam nas questões políticas que muitas vezes, na hora que a gente vai para a ação fora do YouTube, o pessoal abafa a gente, né? Então, ou seja, vamos pedir um impeachment? Olha, mas tem o Mourão, né? Vamos fazer uma manifestação antirracista, né? E aí nós vamos juntar as manifestações antirracistas com o impeachment. Olha o golpe, cuidado. Aí as torcidas organizadas saem na rua, cuidado a violência policial, os policiais vão bater em vocês, né? Aí os entregadores vão fazer uma manifestação, não, vão juntar os entregadores aqui e a gente vai reclamar e a gente vai reivindicar direito. Aí vem o cara e fala assim, olha, cuidado, vai com calma, porque vocês vão ser substituídos pelo drone, e o drone tá vindo para substituir vocês. Ou seja, todas as vezes que aparece uma fagulha de esperança no meio da esquerda, tem um monte de gente que abafa. Né? E aí depois fica gravando vídeo depressivo, falando que tá triste, que tá desanimado com a esquerda, com a pauta, mas tem que desanimar mesmo. Aí abafou todas as fagulhas de esperança. E o Giraldelli tava soprando essas fagulhas, todas essas, né? Com fôlego maior do que o meu, né? Porque nem com todas essas pautas eu concordo, mas o Giraldelli tava lá soprando. Então, assim, por esses motivos, extra YouTube, é que eu sou membro. Entendeu? Eu não sou só inscrito. Agora, se você quiser um grande motivo para ser inscrito, vai aí no vídeo que eu deixei na descrição, que eu acho que explica um pouco, né? Então, Giraldelli, você não me conhece pessoalmente não, mas obrigado por tudo que você já fez e, né, força aí, né, que eu sei que você usa, assim, uns aforismos, uma série de coisas, né, que incomodam muito, mas eu me identifico bastante, porque eu, por exemplo, como professor de ciência da religião, eu uso muito palavrão no primeiro período, exatamente para que os estudantes entendam que não estão falando com padre nem com pastor, né?
E às vezes se você entrar numa aula minha, você vai enxergar palavrão descontextualizado, até que ultimamente eu tô mais moderado, mas no início da minha carreira eu xingava muito, né? Usava muito palavrão como mero instrumento pedagógico, né? Esses seus instrumentos eu sei que incomodam, né? Incomodam bastante, às vezes me incomodam também, me preocupa, né? Assim como o professor Leonardo, o alcance dos vídeos, né? E a monetização, que às vezes pode ser cortado. Mas no limite, assim, pra ser sincero mesmo, a gente paga, é pra isso mesmo. É pra proteger e pra tentar dar algum resguardo aí de todos os ataques, né? Então, força aí. E para quem assistiu o vídeo até aqui, se interessar por coisas sobre religião, tá aí no meu canal, né? Embora eu tô lá de serviço, né? Então, nem sempre tô postando, né? Até mais.